Você já parou para pensar em como começa os seus dias? Muitas pessoas acordam já cansadas, com pressa, reclamando, checando notificações no celular antes mesmo de agradecer por estarem vivas. E aí, passam o resto do dia se sentindo arrastadas, presas num ciclo que parece nunca acabar. Mas a verdade é que, como dizia Napoleon Hill, o que você pensa pela manhã molda o seu dia inteiro. Não é exagero. A maneira como você acorda é como um sinal para o universo, para o seu subconsciente e até mesmo para Deus sobre o tipo de vida que você está construindo. A Bíblia nos lembra em Lamentações 3, 22, 23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que todo dia é uma chance de recomeçar, de escolher diferente, de plantar novas sementes. E se todo dia é um presente divino, por que desperdiçá-lo acordando sem direção, sem propósito, sem força? Napoleon Hill chamava isso de viver sem um objetivo definido. Ele afirmava que as pessoas fracassam, não porque não têm capacidade, mas porque vivem sem clareza do que querem. E se você acorda todos os dias, apenas reagindo ao que acontece, está entregando seu poder. Imagine comigo, você se levanta pela manhã, respira fundo, agradece por estar vivo, e em vez de deixar a vida decidir por você, você decide como será o seu dia. Parece simples, mas é transformador. Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E esse acreditar começa nos primeiros minutos após abrir os olhos. É nesses momentos que você planta as sementes do que vai colher mais tarde. Se acorda com pressa, colhe ansiedade. Se acorda com gratidão, colhe paz. Se acorda com foco, colhe resultados. Você que está me ouvindo agora, pare um instante. Como tem sido a sua rotina de manhã? Você tem dado ao seu dia o valor que ele merece? Ou tem começado já no automático? Como se a vida fosse apenas repetição. Eu quero te dizer algo que talvez ninguém tenha te falado. A forma como você começa as primeiras horas da manhã pode decidir onde você estará nos próximos 5 ou 10 anos. Isso porque sua rotina cria seus hábitos moldam suas escolhas e suas escolhas definem o seu destino. Provérbios 16:3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando você acorda e entrega o seu dia a Deus, quando coloca diante dele seus planos, o que você pensa ganha força, estrutura, direção. Não é apenas força de vontade humana, é um alinhamento entre sua fé e suas ações. Napoleon Hill também defendia esse princípio quando falava sobre a importância da fé como combustível para a realização. Para ele, fé não era apenas crença religiosa, mas a convicção inabalável de que aquilo que você deseja é possível. E veja como as duas perspectivas se unem. A fé move montanhas, mas a fé precisa ser acompanhada por obras, por atitudes, por disciplina diária. Agora eu quero te convidar a refletir e assumir um compromisso. Escreva aí nos comentários: eu escolho mudar a forma como começo o meu dia. Parece simples, mas quando você escreve e declara, está reforçando ao seu subconsciente que não é apenas mais um espectador da própria vida. Você está assumindo o controle. Hill falava sobre o poder da autossugestão, de falar para si mesmo as verdades que deseja viver. E escrever isso é mais do que participar de um vídeo, é um ato de compromisso pessoal com a sua transformação. Pense em quantas vezes você já disse: segunda-feira eu começo, quando tiver mais tempo eu mudo, ano que vem vai ser diferente. Mas o amanhã nunca chega para quem não planta hoje. Amanhã é o terreno mais fértil da sua vida, porque ela carrega a energia do novo, a oportunidade de escrever uma história diferente. E eu estou aqui te dizendo: se você realmente deseja mudar sua vida, precisa começar mudando sua manhã. Muitas pessoas vivem esperando um grande milagre, um grande acontecimento que vire a chave. Mas a verdadeira transformação não vem de um evento extraordinário, vem das pequenas escolhas repetidas todos os dias. É isso que cria consistência. Napoleon Hill dizia: você é senhor do seu destino. Pode influenciar, dirigir e controlar seu próprio ambiente. Pode fazer da sua vida o que deseja.
E isso começa, literalmente, no minuto em que você abre os olhos de manhã. Eu quero que você imagine agora duas versões de você mesmo. Uma versão acorda atrasado, pega o celular, se enche de notícias ruins, sai correndo de casa e enfrenta o dia sem preparo. Essa versão é dominada pelo mundo, pelo acaso, pelas circunstâncias. Agora, veja a outra versão. Acorda, respira fundo, agradece, declara palavras de fé e de foco, cuida do corpo, organiza as prioridades. Essa versão não só enfrenta o dia, ela lidera o dia. Qual delas você quer ser? O apóstolo Paulo disse em Romanos 12:2: Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. A sua manhã é o momento perfeito para essa renovação. É quando sua mente está mais aberta, mais receptiva. E se você não preenche esse espaço com pensamentos de vitória, de propósito e de fé, o mundo vai preenchê-lo com distrações, preocupações e dúvidas. Então eu falo diretamente a você que me ouve. Escolha hoje começar de forma diferente. Não espere segunda-feira, não espere o próximo mês, não espere o próximo ano. A sua vida não muda quando o calendário vira, ela muda quando você decide mudar. E essa decisão acontece agora, no presente. Escreva aí nos comentários: eu escolho mudar a forma como começo o meu dia. Essa será sua primeira autossugestão, sua primeira declaração pública de transformação. Não escreva apenas por escrever, mas como um compromisso diante de si mesmo e diante de Deus. Você verá como uma simples frase pode se tornar o início de uma vida completamente nova. Mas existe algo ainda mais profundo que precisamos conversar. Porque mudar a forma de acordar é o primeiro passo, mas não é suficiente se você não souber para onde está indo. Não adianta começar o dia com energia, se essa energia não tem direção. É como um carro potente, com o tanque cheio, mas sem destino no GPS. Você pode até andar, mas nunca chegará a lugar nenhum. É por isso que, agora, precisamos falar sobre propósito. Quantas vezes você já levantou da cama sem saber exatamente para onde estava indo? Talvez você acorde, tome café, vá para o trabalho, cumpra suas obrigações, mas dentro de você existe uma sensação de vazio, de que está apenas sobrevivendo e não vivendo. Napoleon Hill chamava isso de viver sem um objetivo definido. Ele dizia que esse é um dos maiores motivos do fracasso. Pessoas que vivem sem direção, como um navio que sai do porto sem um destino traçado. Pode até navegar por algum tempo, mas qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer onda é capaz de desviá-lo, porque ele não tem rumo. E você tem vivido com um rumo claro? Ou tem deixado que o acaso, as pressões externas e as opiniões alheias decidam por você? A verdade é dura, mas libertadora. Quando você não define seu propósito, o mundo define por você. Hill era direto ao afirmar que uma mente sem direção é facilmente controlada por influências externas. E isso não é apenas teoria. Pense em quantas pessoas você conhece que reclamam da vida, mas nunca se sentam para escrever de forma clara o que realmente querem. Elas acordam, vivem no automático e vão dormir frustradas, e o ciclo se repete, ano após ano. A Bíblia nos lembra em Provérbios 29:18, onde não há visão, o povo perece. Essa palavra é poderosa. Sem visão, sem um propósito claro, as pessoas se perdem, se desgastam, se distraem com qualquer coisa. Mas quando você tem um propósito definido, você ganha foco, ganha energia, ganha resiliência para continuar mesmo quando as coisas ficam difíceis. Hill falava a mesma coisa com outras palavras. Aquele que desiste nunca vence, e aquele que vence nunca desiste. Mas como não desistir se você nem sabe pelo que está lutando? É aí que entra a importância de definir um objetivo. Pare por um instante e se pergunte: qual é o meu grande propósito? Qual é a razão que me faz levantar da cama todos os dias? Não estou falando apenas de pagar contas, sobreviver ou agradar os outros. Estou falando do desejo profundo, do sonho que queima dentro do seu coração, mesmo que você tenha tentado abafá-lo com as vozes da dúvida. Esse sonho é a semente do seu propósito.
E se você não rega essa semente todas as manhãs, ela seca. Hill nos ensinou que um objetivo claramente definido é o ponto de partida de toda a realização. Sem esse ponto de partida, você vai rodar em círculos. Imagine correr uma maratona sem saber onde é a linha de chegada. Você pode até correr rápido, mas nunca terá certeza de que está no caminho certo. Agora, quando você sabe exatamente onde quer chegar, cada passo, cada decisão, cada esforço ganha sentido. E a vida deixa de ser apenas sobrevivência para se tornar uma jornada com significado. Pense em Abraão, na Bíblia. Deus o chamou para sair da sua terra e ir para um lugar que ele lhe mostraria. Abraão tinha um propósito: obedecer e caminhar em direção à promessa. E mesmo sem enxergar todos os detalhes, ele seguiu, porque tinha clareza de que sua vida não era para ficar parada. Assim também é com você. Você não precisa ter todas as respostas agora, mas precisa ter clareza do próximo passo e a convicção de que está caminhando em direção ao seu propósito. Agora, quero que você faça um exercício simples, mas transformador. Feche os olhos por um instante e visualize como seria a sua vida ideal daqui a 5 anos. Onde você estaria? Com quem você estaria? Como seria o seu trabalho, sua saúde, sua espiritualidade, suas finanças? Sinta essa visão como se já fosse real. Essa imagem é a sua bússola. Napoleon Hill falava muito sobre o poder da imaginação. Para ele, tudo que existe no mundo foi primeiro criado na mente de alguém. E é assim que você também precisa começar, trazendo para a sua mente a imagem clara da vida que deseja construir. Mas não basta apenas sonhar. É necessário transformar esse sonho em propósito. E propósito é mais do que desejo, é compromisso. Desejo você sente, propósito você vive. É acordar de manhã e dizer: eu sei para onde estou indo. Eu sei qual é a minha missão. E eu vou usar este dia como um passo a mais nessa jornada. Quero que você escreva nos comentários agora: meu objetivo definido é... E complete com uma frase simples sobre o que você realmente deseja conquistar. Pode ser: meu objetivo definido é construir minha independência financeira. Pode ser: meu objetivo definido é restaurar minha família. Pode ser: meu objetivo definido é viver de acordo com o chamado de Deus. Não importa qual seja, o importante é você declarar isso, porque quando você escreve, você tira do invisível e traz para o visível. E isso é poderoso. Hill dizia que pessoas de sucesso não apenas sonham, elas escrevem, planejam, falam sobre seus objetivos e os mantêm vivos em sua mente até que se tornem realidade. E a Bíblia confirma esse princípio em Abacuque 2:2. Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Escrever o seu propósito é dar um passo de fé. É transformar pensamento em palavra e palavra em ação. Você pode estar pensando: mas e se eu errar no meu propósito? E se eu não conseguir? Deixa eu te dizer uma coisa. O maior erro não é falhar. O maior erro é nunca tentar. Quem vive sem propósito já está fracassando todos os dias, porque está desperdiçando a vida. Mas quem vive com um propósito claro, mesmo que enfrente quedas, sempre terá forças para levantar, porque sabe o porquê está lutando. Olhe para dentro de você agora. Existe algo que você sempre quis fazer, mas adiou. Existe um sonho que você achou grande demais e decidiu se contentar com menos. Hoje é o momento de resgatar esse sonho, de transformar desejo em propósito. Eu não estou aqui para te dar respostas prontas, mas para te lembrar de que a vida é curta demais para ser vivida sem direção. Escreva aí nos comentários: meu objetivo definido é... e declare seu propósito. Essa é a sua primeira vitória de hoje. Sair do automático, tomar consciência e dizer para você mesmo e para todos que sua vida tem direção. Não deixe essa oportunidade passar. Napoleon Hill disse: estabeleça claramente em sua mente o que você deseja. Depois, dedique-se com toda a sua energia e persistência para alcançar esse objetivo. A Bíblia reforça:
Ponde, pois, o vosso coração em todos os caminhos que percorreis. Ageu 1:5. Quando o coração e mente se alinham, o céu se abre e o impossível se torna possível. Mas definir o seu propósito é apenas o começo, porque não basta apenas saber para onde ir. É preciso treinar a mente para acreditar que é possível chegar lá. Hill afirmava que a mente é como um jardim. Se você não planta as sementes certas, as ervas daninhas do medo, da dúvida e da negatividade vão tomar conta. É aqui que entra o próximo passo, talvez o mais poderoso de todos: aprender a falar com a sua própria mente, alimentando-a todos os dias com as palavras certas. Você já percebeu como a voz que você ouve dentro da sua cabeça pode ser sua maior aliada ou sua pior inimiga? Muitas vezes, não é o mundo que nos derrota, mas a maneira como falamos conosco mesmos. Napoleon Hill dizia: a mente humana é capaz de realizar tudo o que consegue conceber e acreditar. Repare, não é só conceber, é também acreditar. Porque se você imagina algo, mas dentro de si diz: isso é impossível, a sua mente trava e o seu corpo nunca age. A Bíblia confirma isso em Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O que você pensa repetidamente, o que você declara para si mesmo todos os dias, acaba moldando sua identidade, suas escolhas e seu destino. Se você passa a vida repetindo "não consigo", "não mereço", "sou azarado", essas palavras criam raízes e se tornam sua realidade. Mas se você planta frases como "eu sou capaz", "eu tenho valor", "eu vou conquistar", então você começa a viver em outro nível. Napoleon Hill chamou esse processo de autossugestão. É o hábito de alimentar sua mente com afirmações conscientes, de forma tão consistente que elas passam a substituir crenças negativas por crenças fortalecedoras. E aqui está o ponto: todo ser humano já pratica a autossugestão, mesmo sem perceber. Quando você olha no espelho e pensa, "estou acabado", isso é autossugestão. Quando você enfrenta um problema e repete, "nunca vou sair disso", também é autossugestão. A questão não é se você usa ou não. A questão é, você está usando contra si ou a seu favor? E se você acha que isso é apenas autoajuda vazia, lembre-se: a Bíblia está repleta de exemplos de autossugestão positiva. Davi, antes de enfrentar Golias, dizia para si mesmo e para todos: "O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos deste filisteu." 1 Samuel 17:37. Ele estava declarando vitória antes da batalha. Ele estava se alimentando de fé, de confiança, de certeza. E o resultado? Ele venceu o gigante, que todos acreditavam invencível. Agora pense: quantos gigantes você deixa vencer você todos os dias porque se convenceu de que não pode derrubá-los? Talvez o gigante da dívida, o gigante da ansiedade, o gigante da insegurança, o gigante da comparação. Todos eles parecem grandes demais, mas na verdade, o que os alimenta é a sua própria voz dizendo: "Não dá, não consigo, não tenho forças." Eu quero que você faça uma escolha diferente a partir de hoje. Quando acordar amanhã, antes de qualquer coisa, declare em voz alta 3 frases de poder. Pode começar assim: "Eu sou capaz de realizar grandes coisas." "Eu tenho disciplina e força para cumprir o que me proponho." "Eu vou viver o propósito que Deus colocou em mim." Pode parecer estranho no começo, talvez você se sinta ridículo falando isso em voz alta. Mas lembre-se, a mente aprende pela repetição. Hill dizia: você pode enganar a sua mente repetindo uma mentira até que ela acredite. Então, por que não repetir uma verdade poderosa até que ela se torne sua realidade? E aqui está o segredo. Não basta repetir mecanicamente, você precisa sentir. Quando declarar, feche os olhos, imagine, veja-se vivendo aquilo. Se disser, "eu sou próspero", veja-se livre de dívidas, veja-se ajudando sua família, veja-se crescendo. Se disser, "eu sou saudável", imagine-se cheio de energia, caminhando com disposição, vivendo com vitalidade. A fé é a certeza das coisas que ainda não se veem. Hebreus 11:1.
E é esse exercício diário de ver antes de ter que preparar a mente para conquistar. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei me motivar, já tentei pensar positivo, e não funcionou. Eu quero te lembrar, não é sobre tentar um dia, não é sobre tentar uma semana, é sobre criar consistência. Hill afirmava que as pessoas desistem da autossugestão porque não têm paciência de repetir até que a mente aceite. Mas quem insiste, vence. É como aprender uma língua nova. No começo, as palavras parecem estranhas. Você trava, parece artificial. Mas com o tempo de tanto repetir, aquela língua passa a ser natural. Assim é com a linguagem da vitória. No começo, seu cérebro resiste, mas com o tempo, começa a acreditar. E para tornar isso real, quero propor algo a você agora. Escreva nos comentários a frase: "Eu sou capaz e eu vou vencer". Não importa a situação que você esteja vivendo, declare isso como compromisso público. Ao escrever, você estará reforçando para si mesmo e diante dos outros que sua boca e sua mente não vão mais ser instrumentos de derrota, mas de vitória. Você não vai mais falar contra si mesmo, você vai falar a seu favor. Napoleon Hill dizia: através da autossugestão, qualquer pessoa pode elevar-se ao sucesso. A Bíblia diz em Joel 3:10: diga ao fraco, eu sou forte. Veja como os princípios se encontram. Mesmo quando a realidade mostra fraqueza, você precisa declarar força. Não é negar a realidade, é declarar fé acima da realidade. É colocar na sua boca as palavras que constroem o futuro que você deseja viver. Agora imagine como seria sua vida se, todos os dias, você começasse amanhã plantando sementes de vitória. Imagine acordar e, em vez de pegar o celular e ver notícias ruins, você fechasse os olhos e repetisse: hoje será um dia de conquistas. Hoje vou avançar no meu propósito. Hoje vou semear e colher resultados. Como seria diferente? Quantas batalhas você já venceria antes mesmo de sair de casa? Eu quero que você entenda que sua mente é como um campo fértil. Se você não plantar nada, o mato toma conta. Mas se você planta fé, esperança, coragem e disciplina, esse campo floresce. Jesus falou em Mateus 12:34. A boca fala do que está cheio o coração. E eu acrescento: o coração se enche do que você repete todos os dias. Se você se enche de palavras negativas, vai falar e viver negatividade. Mas se você se enche de palavras de fé, vai falar e viver vitória. Então, amanhã cedo, quando abrir os olhos, não permita que a primeira voz seja a da dúvida ou do medo. Que seja a sua própria voz, guiada pela fé, declarando quem você é e para onde está indo. Não espere que o mundo acredite em você primeiro. A sua vitória começa quando você acredita em si mesmo. Escreva agora nos comentários: eu sou capaz e eu vou vencer. Faça disso o seu compromisso. Repita em voz alta depois que escrever. E sinta como essa frase ecoa dentro de você. Esse é o início de uma nova forma de viver. Uma forma onde sua boca e sua mente trabalham juntas para construir o futuro que você deseja. Mas há um detalhe importante que não podemos ignorar. De nada adianta alimentar a mente se o corpo está fraco, preguiçoso e sem energia. Hill dizia que disciplina não é apenas mental, mas também física, porque a ação é o elo que conecta pensamento e resultado. A Bíblia também nos lembra em 1 Coríntios 6,19 que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, cuidar do corpo é também um ato espiritual, um ato de honra. É por isso que agora vamos falar sobre como movimentar seu corpo todas as manhãs pode ser a chave para despertar a mente e acelerar o seu propósito. Você já percebeu como, em certos dias, seu corpo parece pesar toneladas quando você acorda? É como se a cama fosse um ímã e cada célula conspirasse para te manter parado. Mas quando finalmente você se levanta e dá os primeiros passos, algo muda. O sangue começa a circular. A respiração fica mais intensa. A mente clareia. Napoleon Hill entendia isso muito bem. Ele dizia que a disciplina não é apenas uma questão mental, mas também física. Se a mente é o volante que guia, o corpo é o veículo que move.
De que adianta um motorista cheio de direção se o carro está sem combustível ou sem rodas? A Bíblia também nos dá essa perspectiva. Em 1 Coríntios 6,19, Paulo escreve: Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Isso significa que cuidar do corpo não é vaidade, é responsabilidade espiritual. O corpo é a base onde sua mente e seu espírito operam. Se você negligencia o corpo, está sabotando sua capacidade de cumprir o propósito que Deus te deu. Napoleon Hill ressaltava que a ação é a medida real da inteligência. O que adianta pensar grande, declarar palavras de poder, acreditar em seu propósito se o corpo não acompanha? É por isso que o movimento logo pela manhã é tão transformador. Não estou falando de treinar 2 horas na academia, mas de criar um ritual físico que desperte a energia adormecida e prepare o corpo para ser aliado da mente. Pense em como você se sente nos dias em que faz uma simples caminhada ou até alguns alongamentos. Você não apenas sente seu corpo mais desperto, mas sua mente também fica mais alerta. Isso acontece porque o movimento ativa a circulação, libera endorfina, oxigena o cérebro. Hill acreditava que a energia é a base da produtividade, e essa energia não vem de café, vem do equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Agora, deixe-me falar diretamente com você. Se você quer viver uma vida extraordinária, não pode começar o dia com preguiça. O corpo que você tem hoje é o instrumento pelo qual você vai executar os sonhos que carrega na mente. E sonhos grandes exigem um corpo disposto. Você não precisa esperar estar em forma para começar. Você precisa começar para entrar em forma. Olhe para exemplos bíblicos. Josué liderou batalhas. Davi enfrentou Golias. Paulo fez longas jornadas para pregar o Evangelho. Todos eles cumpriram missões que exigiam disposição física. O próprio Jesus caminhava quilômetros todos os dias para levar sua mensagem. Isso nos mostra que a espiritualidade verdadeira não despreza o corpo. Ela o fortalece e o utiliza como canal de propósito. E aqui vai uma prática simples que pode mudar seu dia. Assim que acordar, faça 5 minutos de movimento. Pode ser alongar, pode ser pular corda, pode ser uma série curta de flexões, ou apenas caminhar pela casa, respirando profundamente. O que importa não é a intensidade, mas a constância. Esses 5 minutos vão sinalizar para sua mente que você está em movimento, que você não é refém da preguiça, que você está no controle. Hill dizia: a inércia é o maior inimigo do progresso. Então, cada manhã em que você decide se mover, você está vencendo a inércia e criando um padrão de vitória. Talvez você pense: mas eu não gosto de exercício. Eu entendo, mas não se trata apenas de gostar. Se trata de entender que movimento é vida. O coração bate, o sangue circula, os pulmões se expandem. Tudo em você já foi criado para estar em movimento. Quando você para, enfraquece. Quando você se move, floresce. A disciplina de mexer o corpo todas as manhãs não é sobre estética, é sobre vitalidade, clareza mental e alinhamento com seu propósito. E vou te dizer algo importante. Quando você cuida do corpo, está mandando uma mensagem para si mesmo. Está dizendo: eu me valorizo, eu respeito a missão que carrego. E isso fortalece a autoconfiança. Napoleon Hill falava sobre o hábito de agir como se você já fosse a pessoa que deseja se tornar. Quando você se levanta e movimenta seu corpo, está agindo como alguém disciplinado, como alguém que não espera motivação para fazer o que precisa ser feito. Lembre-se também do que está escrito em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse versículo nos mostra que força e energia não vêm apenas do físico, mas da esperança e da fé. Ainda assim, o texto fala de correr e caminhar, ações físicas que refletem uma vida de movimento. Ou seja, sua fé e sua disciplina trabalham juntas. Agora, quero te desafiar a assumir um compromisso. Nos comentários escreva:
Eu vou mover meu corpo todas as manhãs, nem que seja por 5 minutos. Isso pode parecer pequeno, mas pequenos compromissos diários constroem grandes resultados. Quando você escreve isso, não está apenas participando do vídeo, está assinando um contrato consigo mesmo, dizendo: eu não vou mais negligenciar o corpo que Deus me deu. Imagine como será sua vida depois de 30 dias cumprindo esse compromisso. Você vai acordar mais disposto, sua mente vai estar mais clara, sua produtividade vai aumentar e até sua fé vai parecer mais viva, porque o corpo, a mente e o espírito estarão alinhados. Napoleon Hill afirmava que disciplina gera confiança e confiança gera poder. Cada manhã em que você se move é uma manhã em que você se torna mais poderoso para cumprir seu propósito. Então, amanhã cedo, antes de qualquer coisa, levante-se e mova-se. Não espere sentir vontade, porque a vontade vem depois da ação. O segredo não é esperar estar motivado, é criar movimento e deixar que a motivação surja como consequência. E lembre-se, cada gota de suor que você derrama pela manhã é um investimento na vida que você está construindo. Agora que você entende a importância de movimentar o corpo para despertar a mente e alinhar energia, precisamos dar o próximo passo. Porque não adianta ter propósito, não adianta acreditar e nem mesmo ter energia, se essa energia não é direcionada para o lugar certo. Hill dizia que o sucesso exige um plano definido, e a Bíblia confirma em Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. É por isso que no próximo passo vamos falar sobre como organizar suas manhãs para que cada dia se torne uma construção intencional do seu futuro. Você já percebeu como é fácil se perder no meio do dia? Você acorda com energia, se movimenta, até se sente inspirado. Mas quando percebe, está atolado em mensagens, distrações, tarefas sem importância e a sensação de vazio volta. Napoleon Hill dizia: um objetivo sem um plano é apenas um desejo. E é exatamente isso que acontece com quem não organiza suas ações. Até tem propósito, até tem fé, até tem energia, mas falta direção clara. A Bíblia confirma esse princípio em Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Veja como é simples e profundo. Fartura é fruto de planos bem feitos, enquanto a pressa, a falta de clareza e a vida no improviso produzem escassez. E não estamos falando apenas de dinheiro, estamos falando de paz, de realização, de produtividade, de sentido. Napoleon Hill defendia a importância do planejamento organizado. Ele explicava que a mente precisa de direção, de etapas práticas que transformem propósito em ação. Porque não adianta apenas saber o que se quer, é preciso saber como chegar lá e, principalmente, o que fazer hoje para dar mais um passo em direção ao futuro. Eu quero te propor algo simples, mas poderoso. Todas as manhãs, escreva 3 prioridades para o seu dia. Apenas 3. Não 10, não 20. Apenas 3. Hill dizia que o poder da concentração é uma das maiores chaves para o sucesso. Quando você foca no essencial, você não se perde em distrações. Essas 3 tarefas devem estar alinhadas ao seu propósito maior. Se seu objetivo é saúde, uma das tarefas pode ser treinar ou preparar uma refeição saudável. Se seu objetivo é financeiro, pode ser dedicar 1 hora a aprender algo que aumente sua renda. Se seu objetivo é espiritual, pode ser reservar tempo para oração ou estudo da palavra. E quero reforçar: não confunda estar ocupado com ser produtivo. Muitas pessoas enchem o dia com atividades, mas ao final sentem que não avançaram em nada importante. Isso acontece porque estão confundindo movimento com progresso. Hill dizia: a maioria das pessoas é derrotada não por grandes problemas, mas por pequenas distrações. Por isso, planejar é filtrar, é decidir conscientemente o que merece sua energia e o que não merece. Olhe para Neemias na Bíblia. Quando decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, ele não apenas orou, não apenas teve fé, mas planejou cada detalhe, organizou equipes, dividiu tarefas, estabeleceu prazos.
E quando os inimigos tentaram distraí-lo, ele respondeu: Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Neemias 6:3. Isso é foco. Ele sabia o que importava e não deixava nada roubá-lo dessa prioridade. E você? Quantas vezes já deixou o essencial ser engolido pelo urgente? Quantas vezes já começou o dia com algo importante na mente, mas terminou sem realizá-lo, porque se perdeu em distrações? A chave para mudar isso é ter clareza logo de manhã. Se você não decide o que vai fazer, o mundo decide por você. Agora, eu quero que você faça um compromisso. Nos comentários escreva: amanhã minhas 3 metas serão... E coloque pelo menos 3 ações específicas que você vai cumprir. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser simples, mas que esteja alinhado ao seu propósito. Quando você escreve, não apenas organiza sua mente, mas também cria responsabilidade. Você está declarando que vai se mover de forma intencional. Hill dizia: o conhecimento não tem valor algum se não for organizado em planos de ação definidos. E a Bíblia reforça em Lucas 14:28. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que a acabar? Em outras palavras, até mesmo para construir, você precisa planejar. E aqui vai um segredo. Planejar não é rigidez, é liberdade. Quando você planeja, não fica refém do improviso. Você sabe o que precisa ser feito e isso libera energia mental. Quantas vezes você já ficou exausto, não porque fez muito, mas porque ficou indeciso, pulando de uma coisa para outra sem terminar nada? Isso é o preço da falta de foco. Quando você define prioridades, você simplifica e sua mente se acalma. Quero que você imagine sua vida daqui a 1 ano, se todos os dias você começar escolhendo 3 prioridades alinhadas ao seu propósito. São mais de 1000 ações conscientes em 1 ano. Pense na transformação que isso pode gerar. Sua saúde, suas finanças, sua fé, sua família, tudo sendo nutrido diariamente de forma organizada. Isso é construção de futuro. Isso é viver de forma intencional. E lembre-se, não se trata de perfeição, se trata de constância. Nem todo dia você vai conseguir cumprir tudo, mas todo dia você vai estar treinando sua mente para focar no essencial. Hill dizia: a vitória é sempre possível para a pessoa que se recusa a parar de lutar. E planejar é exatamente isso. Decidir lutar pelas coisas que importam, em vez de se distrair com o que não acrescenta nada. Então, faça esse compromisso agora. Escreva: amanhã minhas 3 metas serão... E já determine quais serão suas prioridades. Que elas não sejam escolhidas pela pressa, mas pela consciência. Que não sejam definidas pela pressão dos outros, mas pelo propósito que Deus colocou em você. Agora que você já sabe como alinhar sua rotina matinal ao seu propósito, alimentar sua mente com autossugestão positiva, movimentar seu corpo para gerar energia e planejar suas ações com foco, chegou a hora de unirmos tudo isso, porque cada um desses passos, isoladamente, já transforma. Mas quando estão juntos, criam um estilo de vida inabalável. Hill dizia que o sucesso é a soma de hábitos simples, repetidos diariamente. E a Bíblia nos lembra em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. É sobre essa perseverança e sobre o poder da consistência que vamos falar no próximo bloco. Agora que você percorreu comigo cada passo dessa jornada, quero que perceba como tudo se conecta. Não se trata apenas de acordar cedo, nem apenas de repetir frases positivas, nem somente de movimentar o corpo ou planejar o dia. Trata-se de criar um estilo de vida. Napoleon Hill dizia: você é hoje o resultado de seus hábitos de ontem. Amanhã será o resultado dos hábitos que pratica hoje. Ou seja, não é um ato isolado que transforma sua vida, mas a soma das escolhas repetidas diariamente com constância. A Bíblia confirma essa verdade em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.
O segredo não é apenas começar, é permanecer. O segredo não é apenas ter energia um dia, mas construir consistência ao longo do tempo. É isso que gera colheita. É isso que transforma destinos. Talvez você esteja se perguntando, mas será que eu consigo? Eu quero olhar para você agora e dizer, sim, você consegue. Não porque será fácil, mas porque você tem dentro de si uma força que talvez ainda não tenha reconhecido. Hill dizia, a força e o crescimento vêm apenas através do esforço contínuo e da luta. E a palavra de Deus diz em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja como os princípios se encontram. O esforço diário, combinado com a fé em Deus, torna você capaz de enfrentar qualquer desafio. E nesse ponto, quero te convidar para algo especial. Se este vídeo está fazendo sentido para você, se você sente que precisa de mais conteúdos assim para manter sua mente alinhada ao sucesso, então, inscreva-se agora no canal O Segredo da Riqueza. Aqui você vai encontrar não apenas vídeos, mas lembretes constantes para permanecer no caminho certo, cultivar os hábitos certos e fortalecer sua fé e sua disciplina. Ative as notificações para não perder nada. Esse simples ato pode ser o combustível diário que você precisa para não desistir no meio da caminhada. Mas não quero encerrar apenas com um convite. Quero deixar em você sementes de inspiração que ecoem até amanhã de manhã, quando você acordar. Então, ouça com atenção. Sua vida não precisa ser uma repetição do passado. Você não está preso às limitações da sua família, nem aos erros que cometeu, nem às circunstâncias que enfrenta. Hill dizia, não espere por circunstâncias ideais, crie-as. Que a Bíblia afirma em Isaías 43:19, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Isso significa que o novo já começou e cabe a você abraçá-lo. Imagine-se daqui a 1 ano se colocar em prática tudo o que falamos. Imagine-se acordando com propósito, declarando frases de poder, movimentando seu corpo, organizando suas prioridades. Imagine como estará sua vida, sua mente, suas finanças, sua fé. Isso não é apenas um sonho distante. É uma possibilidade real, e tudo começa com pequenas escolhas diárias. Não se subestime. Você carrega dentro de si o sopro da vida de Deus. Carrega a capacidade de criar, de transformar, de prosperar. O mesmo Deus que criou o universo é o mesmo que renovou suas misericórdias hoje pela manhã e vai renová-las amanhã novamente. Você tem a chance de recomeçar todos os dias, até que o extraordinário se torne normal em sua vida. Por isso, eu quero que você escreva nos comentários: eu escolho viver com propósito todos os dias. Essa frase não é para mim, é para você. É a sua forma de se comprometer publicamente com a vida que deseja construir. E cada vez que ler essa frase, você vai se lembrar que não está sozinho, que existe uma comunidade caminhando junto e que você está se tornando parte de um movimento de pessoas que decidiram não viver mais no automático. E agora, para finalizar, quero que essas palavras fiquem gravadas no seu coração. Você não nasceu para sobreviver, nasceu para prosperar. Você não nasceu para ser arrastado, nasceu para liderar. Você não nasceu para viver no medo, nasceu para viver em fé. O amanhã não está distante. O amanhã começa na forma como você vive hoje. Napoleon Hill disse, o ponto de partida de toda conquista é o desejo. E a Bíblia completa em Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Deseje, creia, haja e veja sua vida se transformar. Então, quando acordar amanhã, não apenas abra os olhos, abra a mente, abra o coração, abra o espírito. Levante-se com coragem, fale palavras de vitória, mova seu corpo, organize suas prioridades e caminhe em direção ao seu propósito. Porque a vida não espera, o tempo não volta, e o futuro não acontece por acaso. Ele acontece porque você decidiu, aqui e agora, viver como alguém que nasceu para vencer.